Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 05 de maio de 2024. São Longuinho, parte 1. São Longuinho, se eu achar dou 3 pulinhos. Muita gente pensa que esse costume brasileiríssimo da Silva é apenas uma simpatia rimada, estranhando o nome do santo e também o tipo de promessa. Mas Longinus, o nome original, está na galeria de santos católicos desde a Idade Média. E seu dia de devoção é 15 de março, quando começa uma festividade de 3 dias na única igreja do Brasil dedicada a ele, situada em Guararema, na Grande São Paulo. Durante uma reforma nos anos 1950, a imagem dele foi encontrada dentro de uma arca no templo erguido no século XVII. Colocada no altar, começou uma história local de devoção e milagres. Tanto é assim que um buraco surgiu perto da estátua, e o assoalho teve que ser trocado na última restauração. Há relatos de beatos pulando mais de 1000 vezes para pagar o pedido realizado. Não há muitos detalhes confirmados sobre a vida de São Longuinho, mas 2 características físicas atribuídas a ele fizeram que virasse no Brasil o responsável pela seção eclesiástica de achados e perdidos. Primeiro, ele era baixinho, o que facilitaria o rastreamento do que se extraviou. Segundo, ele foi um centurião romano com problemas nos olhos até que o sangue de Jesus recuperou sua visão. A crença aponta que o soldado espetou uma lança, chamada de Longinus em latim, no corpo crucificado de Cristo para verificar sua morte. O sangue espirrado caiu nos olhos de São Longuinho, operando o milagre. Além disso, conta-se que durante sua canonização parte da documentação sumiu. O Papa de então, Silvestre II, 950-1003, pediu ajuda ao santo, e a papelada foi reencontrada. Já sobre os 3 pulinhos, não há consenso entre teólogos, historiadores e folcloristas, mas a suposição é que cada salto é para uma das figuras da Sagrada Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As igrejas católica, ortodoxa e armênia o cultuam como mártir milagreiro, perseguido por Roma por ter se convertido ao receber o primeiro milagre após a morte de Jesus. Suas relíquias foram espalhadas por várias cidades da Europa. Na Basílica de Mantua, no norte da Itália, está a esponja sagrada, que pela tradição foi embebida com o sangue do Messias. A ilha da Sardenha diz que os restos mortais dele ficaram lá. Já o Vaticano afirma que está em Roma, onde se localiza também uma grande estátua dele feita pelo mestre barroco Gian Lorenzo Bernini dentro da Basílica de São Pedro. Já a lança do destino, o armamento que feriu o tórax de Jesus na cruz, tem exemplares na Áustria, França e Armênia. Tudo é questão de fé. Na Revista Espírita de setembro de 1868, Allan Kardec aborda o tema da proteção do espírito dos santos patronos. A pergunta seguinte nos foi proposta ultimamente por um dos nossos assinantes: de lado todo preconceito de seita e de ideia mística, a qualificação de santo denota uma certa superioridade espiritual, porque, para merecer esse título, é preciso ter se distinguido por atos meritórios quaisquer. De acordo com isto, e sendo a coisa considerada do ponto de vista espírita, os santos, sob cuja invocação nos colocam ao nascermos, não se tomam nossos protetores naturais, e quando celebramos a festa patronímica de alguém, aquele cujo nome ele carrega não é atraído por simpatia, e a ela não se associa, ao menos por pensamento, senão por sua presença. Há nesta pergunta 2 pontos a considerar, que devem ser examinados separadamente. Melhor que ninguém, sabem os espíritas que o pensamento atrai o pensamento, e que a simpatia dos espíritos, sejam ou não beatificados, é solicitada por nossos sentimentos a seu respeito. Ora, que é o que determina, em geral, a escolha dos nomes?
É uma veneração particular pelo santo que o tinha, admiração por suas virtudes, confiança em seus méritos, o pensamento de dá-lo para modelo do recém-nascido. Perguntai à maioria dos que o escolhem se sabem quem foi ele, o que fez, quando viveu, por que se distinguiu, se conhecem uma só de suas ações. Se excetuarmos alguns santos cuja história é popular, quase todos são totalmente desconhecidos e, sem o calendário, o público nem mesmo saberia que eles existiram. Assim, nada pode induzir o seu pensamento de preferência para um do que para outro. Nós supomos que para certas pessoas o título de santo basta, e que podemos tomar um nome de confiança, desde que esteja na lista dos bem-aventurados organizada pela Igreja, sem que seja preciso saber mais, é uma questão de fé. Mas então, para essas pessoas, quais são os motivos determinantes? Há dois que predominam quase sempre. O primeiro é, muitas vezes, o desejo de agradar algum parente ou amigo, cujo amor próprio querem adular, dando seu nome ao recém-nascido, sobretudo se daquele esperam alguma coisa, porque se fosse um pobre diabo, sem crédito e sem consistência, não lhe prestariam essa honra. Nisto visam muito mais a proteção do homem que a do santo. O segundo motivo é ainda mais mundano. O que se busca quase sempre no nome é a forma graciosa, uma consonância agradável. Num certo mundo, sobretudo, querem nomes bem usados, que tenham um cunho de distinção. Há outros que são repelidos impiedosamente, porque não agradam nem ao ouvido nem à vaidade, por mais que pertencessem aos santos ou santas mais dignos de veneração. E depois, o nome é muitas vezes uma questão de moda, como a forma do penteado. Há que convir que esses santos personagens em geral devem ser pouco tocados pelos motivos da preferência que lhes concedem. A bem da verdade, eles não têm nenhuma razão especial para interessar-se, mais do que por outros, por aqueles que têm o seu nome, perante os quais são como esses parentes afastados, dos quais só se lembram quando esperam uma herança. Os espíritas, que compreendem o princípio das relações afetuosas entre o mundo corporal e o mundo espiritual, agiriam de modo diverso em tais circunstâncias. Ao nascer uma criança, os pais escolheriam, entre os espíritos beatificados ou não, antigos ou modernos, amigos, parentes ou estranhos à família, um daqueles que, com seu conhecimento, deram provas irrecusáveis de sua superioridade, por sua vida exemplar, pelos atos meritórios que praticaram, pela prática das virtudes recomendadas pelo Cristo, a caridade, a humildade, a abnegação, o devotamento desinteressado à causa da humanidade. Numa palavra, por tudo, quanto sabem ser uma causa de adiamento no mundo dos espíritos. Invocá-lo-iam solenemente com fervor, pedindo-lhe que se una o anjo da guarda da criança para protegê-la na vida que vai percorrer, guiá-la com seus conselhos e suas boas inspirações, e em sinal de aliança dariam a essa criança o nome desse espírito. O espírito veria nessa escolha uma prova de simpatia e aceitaria com prazer uma missão que seria um testemunho de estima e de confiança. Depois, à medida que a criança crescesse, ensinar-lhe-iam a história de seu protetor, contar-lhe-iam suas boas ações, ela saberia por que tem o seu nome, e esse nome incessantemente lhe lembraria um belo modelo a seguir. É então que na festa de aniversário o protetor invisível não deixaria de associar-se, porque teria seu lugar no coração dos assistentes. Esta foi a crônica do amanhecer de 05 de maio de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.